Vamos orar, entregar esse tempo então ao Senhor, para que Ele nos dê capacidade real, né, de vigilância, de atenção. E é claro que no meu coração, eu de forma nenhuma quero ir em nada além daquilo que o Senhor tem me dado encargo. Mas então vamos pedir ao Senhor que nos prepare o espírito, a mente, o coração, para termos um período a mais de meditação na Sua palavra. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é aquele que fortalece nosso espírito, alma e corpo. Então nós confiamos a Ti mais esse tempo em torno da Tua palavra. Usa de misericórdia para conosco e nos dá a capacidade de reter tudo aquilo que o Senhor deseja que retenhamos, firmes, para que de nós esse fruto do caráter do Senhor seja obtido. Entregamos a Ti esse tempo a mais de comunhão na Tua palavra, de todo o coração. Olhamos para Ti e esperamos tudo de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Cantares. E vamos então, com a ajuda do Senhor, procurar extrair desse livro tão maravilhoso alguns princípios simples, mas importantes, a respeito, então, do nosso relacionamento conjugal. Como eu disse pela manhã a respeito do livro de Hebreus, a mesma coisa é verdade a respeito do livro de Cantares. Também você pode abordar esse livro tão rico de diversas maneiras. Você pode ver, por exemplo, o progresso da vida cristã no relacionamento individual entre a alma redimida e o seu remidor, o seu Senhor. Então há um progresso espiritual no livro de Cantares que foca a união. O tema do livro de Cantares é o mesmo dos escritos de João: união com Cristo, nosso noivo celestial. Então uma das maneiras de se ver esse livro tão maravilhoso é acompanharmos o progresso do relacionamento do noivo com a noiva nesse livro. Não é o que iremos focar. A outra maneira, nós iremos extrair, e isso é o que vamos fazer, extrair alguns princípios e procurar ler através deles quais seriam o que então eu vou chamar de as necessidades do amor. Vamos focar esse livro por esse ângulo. Quais são as necessidades do amor? Porque, irmão, como o próprio livro diz lá no seu capítulo 8, o amor é forte como a morte. Então, o amor, ele clama por algumas necessidades. Ele requer algo. É por causa do Senhor nos tratar, é por causa do Senhor nos amar, que Ele nos trata como trata. Veja, por exemplo, o capítulo 12 de Hebreus a respeito de disciplina. Mostrando que o Senhor até mesmo açoita, palavra forte, a todos aqueles que Ele recebe como filho. Porque eles não são bastardos, mas eles são filhos. Então, uma das requisições, uma das necessidades do amor é disciplina. O amor clama por disciplina. E Deus é amor. Então, o clamor de Deus por disciplinar os seus filhos é um clamor motivado pela sua própria natureza. Assim como Deus não pode negar-se a si mesmo, é claro, porque Ele é Deus, Ele não pode negar disciplina àqueles que Ele ama. Porque disciplina é uma necessidade do amor. Os irmãos compreendem isso? Por que será que às vezes nós jogamos uma verdade contra a outra? Por que nós achamos que o Deus do Novo Testamento é o Deus do amor, o Deus do Velho Testamento é o Deus da disciplina? Por que será? Só há um Deus. E esse Deus, por causa da sua natureza, ele é automovido. Não há nada externo a Deus que o mova. Essa palavra Yahvé, eu sou o que sou, o Deus da aliança, fala que o nosso Deus ele é um círculo fechado. Ele não tem necessidade de nada e nem de ninguém. Ele é pleno, perfeito. A nossa adoração não pode acrescentar nada a Ele, porque Deus não é um Deus que pode receber, estritamente falando, nada. Porque é um Deus que recebe algo, que acrescenta algo à sua natureza, é um Deus incompleto.
Por ele ser completo, nada pode ser acrescentado à natureza essencial dele. Então, quando nós adoramos a Deus, isso é privilégio nosso. Nós não estamos acrescentando nada a ele já é em si mesmo o Deus de toda a glória. Então, irmãos, que coisa tremenda é nós vermos que tudo o que Deus faz, a forma como ele age, é motivada por ele mesmo. Ele usa de misericórdia, ele ministra disciplina, ele sempre fala a verdade. Em Deus só há retidão, não há erro, ele nunca retarda. Porque se ele fizer alguma coisa contrária a isso, ele deixaria de ser Deus. Isso é impossível. Ele não pode negar-se a si mesmo. Sua natureza é incriada. Ele é o Deus que é, antes de qualquer coisa ser. E esse ser que não tem princípio nem fim, Deus, ele é automovido. Então, quão importante é nós começarmos a nossa, se é que podemos usar essa palavra tão ousada, a nossa abordagem de Deus pela palavra de Deus, o Deus da Bíblia. Conferirmos a nossa visão de Deus com a Bíblia, porque a Bíblia é a única autorrevelação autorizada de Deus, porque é a palavra dele mesmo. Então, quanto nós precisamos checar, nossos conceitos, que temos aí a respeito de Deus, o seu amor, a sua justiça, a sua misericórdia, a sua disciplina, para não jogarmos um conceito contra o outro. Porque tudo isso está em pleno equilíbrio no caráter de Deus, simplesmente por ele ser quem ele é. E ele não faz força para ser quem ele é, ele simplesmente o é. Então, através do livro de Cantares, nós vamos ver esse amor automovido, maravilhosamente. E vamos procurar então, com a ajuda do Senhor, examinar alguns versículos e procurar enxergar essas necessidades do amor. E então vamos aplicar isso ao nosso relacionamento conjugal, que está aqui exemplificado nesse livro através do relacionamento do noivo com a noiva de uma forma muito clara e muito maravilhosa. Então, vamos abordar alguns itens. Vamos começar com o capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. E vamos extrair o primeiro princípio e vamos denominá-lo de intimidade. Palavra doce. Faz parte do ser de Deus. Irmão, quando você olha para o Deus que se revelou na Bíblia, na sua palavra, esse é uma verdade maravilhosamente expressa. Intimidade. Qualidade de ser íntimo. Qualidade de ser-se transparente ao outro. Quando a palavra de Deus usa a palavra logos para Cristo, se você estudar essa palavra, você vai ver que ideia, que verdade maravilhosa está contida nessa palavra. Logos. Provérbios capítulo 8 diz que o Senhor Jesus é a sabedoria pré-encarnada de Deus. Ele é a sabedoria com S maiúsculo. Quando esse verbo se fez carne, então a sabedoria de Deus estava ali, andando entre os homens. O verbo se fez carne. E por isso que Paulo diz assim aos Coríntios, que nós recebemos, ou melhor, que Cristo se nos tornou da parte de Deus em primeiro lugar, sabedoria, e justiça, e santificação e redenção. Então, só para os irmãos entenderem esse conceito de intimidade, o Senhor Jesus, como sabedoria de Deus, ele é expressão e transparência do que o próprio Deus é nele mesmo. O Logos, a segunda pessoa da Trindade, é a pessoa na qual tudo que a divindade é, essencialmente, é expresso. Por isso o seu nome é Verbo, é palavra. Você não consegue ler o meu pensamento, mas você consegue conhecer o meu pensamento através da minha palavra. Jesus é o Verbo, o Logos de Deus. Então tudo que pode ser conhecido da divindade está no Filho. Quem me vê a mim, vê o Pai. Não é? Então, irmãos, por que eu estou colocando isso? Para que os irmãos vejam que o Senhor Jesus, como sabedoria de Deus, ele é a expressão de tudo que Deus é em si mesmo. Ou seja, a transparência que existe, a intimidade que existe, a relação que existe entre o Pai e o Filho, pelo Espírito, é plena. A sabedoria de Deus, que é o Senhor Jesus, é a sabedoria do Pai. Porque a sabedoria é Deus expresso. Então, sabedoria de Deus significa que Deus conhece a si mesmo perfeitamente. Quando ele fala no seu Filho, como diz Hebreus capítulo 1, ele nos fala de forma final, completa, definitiva. Porque Deus se conhece até o limite total do que alguém pode se conhecer a si mesmo, como pessoa. Nós nos conhecemos de forma limitada. Por isso nós corremos muito problema com os nossos conceitos, corremos risco com os nossos conceitos a respeito de nós mesmos.
Ou temos um conceito alto, ou temos um conceito baixo, e por aí vai. Mas Deus conhece a si mesmo plenamente. Então, quando Deus expressa a sua sabedoria através do seu verbo, essa expressão é plena. Porque o verbo é Deus, ele é a sabedoria de Deus. Então, irmãos, todos esses conceitos, vamos usar essa expressão só para o nosso entendimento didático. Todas essas verdades em Deus, elas estão em pleno e perfeito equilíbrio. Porque na Trindade, cada pessoa é completamente transparente à outra. Quando você estuda João 14, João 16, dentro desse primeiro conceito, intimidade, você vai ver que o Pai habita no Filho plenamente. O Filho habita no Pai plenamente. O Espírito é o Espírito do Filho e não é um outro Espírito além do Espírito do Pai. O Espírito do Filho é o mesmo Espírito do Pai. Nós podemos dizer que na Trindade há um relacionamento entre o amante, que é o Pai, o amado, que é o Filho, e o amor, que é o Espírito. Mas não amor como uma ideia abstrata, mas amor como sendo uma pessoa. Porque o Deus triuno é tripessoal. Não é? Então, irmãos, no relacionamento da Trindade, a intimidade é plena. O Filho é plenamente conhecido pelo Pai. O Pai é plenamente conhecido pelo Filho. Não é assim? Lembra de Mateus 11? Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Mas ele não para aí. Ele continua assim. E aqueles, graças a Deus por esse aqueles, nós estamos incluídos. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Nós, que bênção. Então, irmãos, nós fomos chamados, esse texto, por exemplo, Mateus 11 e muitos outros. Estude João 14 e estude João 16. Você vai ver que nós fomos chamados para essa pericoresis, palavra que os estudiosos antigos usavam. Essa dança da Trindade. Peri, ao redor. Coresis, da palavra coreia, no grego, dança. Aquela dança com dois círculos, um girando para um lado e outro girando para o outro. Pericoresis. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai, plena e totalmente. Interpenetração e interhabitação. Nós somos chamados para este relacionamento. Nada menor que isso. Que privilégio. E, irmão, será que agora nós conseguimos ver, dando um passo a mais, que se o nosso relacionamento conjugal não estiver andando progressivamente nessa maravilhosa verdade que está ao nosso alcance por causa da obra do Filho, lá na cruz do Calvário, vencendo, lidando com aquela nossa alienação que a Bíblia chama de pecado. O pecado nos alienou em 3 níveis. O pecado nos alienou primeiro de Deus, relacionamento vertical, não é assim? Por isso que o Senhor falou, se você comer dessa árvore, você morrerá. Mas ele não morreu biologicamente no dia que ele comeu daquele fruto, sim ou não? Não morreu. Em que sentido ele morreu? Ele perdeu a comunhão. Quando ele ouviu a voz no jardim, ele não teve nenhum tipo de prazer e nem desejo por intimidade. Ele diz, ouvi a tua voz e eu tive medo e me escondi. A intimidade estava quebrada. Gênesis 3, versículo 8, antes disso, diz que o Senhor habitualmente andava pelo jardim na viração do dia para ter comunhão com Adão. A palavra hebraica ali, andava o Senhor pelo jardim na viração do dia, ou andava no hebraico original, sugere uma atitude habitual, dizendo-nos que toda tardezinha lá no Éden era uma tardezinha de comunhão. Deus descia ao jardim para o chá das 5 com Adão. Imagina o privilégio daquele casal. Toda tarde tinha um chá das 5, e quem estava presente era o próprio Deus. Mas chegou um dia em que Adão falou assim, agora o Senhor veio aí para o chá das 5, para o nosso tempo de comunhão, e eu tive medo, e eu me escondi, e eu fiz folhas de figueira, que só podiam durar um dia, e o Senhor teve que imolar aquele animal lá no jardim, versículo 21, e vestir Adão e Eva de peles. Não é? A primeira pregação do Evangelho na Bíblia, dizendo que era Ele quem providenciaria pelo seu amor e pela sua justiça um sacrifício adequado para que o homem pudesse ser reaproximado, reconciliado com Deus. Não é? Então, irmãos, nós estamos abordando assim de modo geral para que nós vejamos como é imenso o chamado da intimidade. O Pai ama o Filho e tudo confiou às suas mãos. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então, que privilégio esse chamamento. Quando você lê Cantares, essa nota nunca fica de lado, muito pelo contrário. Ela cresce desde o verso 2, aí o início do livro,
Cântico dos Cânticos de Salomão. Beija-me com os beijos da tua boca. Não tem nada mais claro. Na palavra de Deus, o beijo nos pés, quando Maria, aquela da qual o Senhor expulsou os 7 demônios, quando ela compreende que aquela pessoa que ela achava que era o jardineiro, lá perto da tumba, depois da ressurreição, era o seu Senhor, ela agarra os seus pés. Não é? Então essa atitude de agarrar os pés, o beijo nos pés na palavra, tipifica adoração, devoção. Não é? E esse beijo na boca tipifica intimidade. Não é algo mecânico, não é algo circunstancial. É a expressão de algo. Uma vez eu ouvi um irmão compartilhando sobre vida conjugal, achei interessante a figura que ele usou. Ele disse assim que às vezes nós treinamos tanto essa questão de nos beijar, que se você puser a mulher lá do indivíduo na frente dele um poste, ele beija do mesmo jeito. Não é? É o chamado beijo comercial. Não é? Ele vai sair para o serviço, ele dá aquele beijinho, ele volta do serviço, ele dá o outro beijinho. Não é? Mas se você puser qualquer coisa na frente, ele beija do mesmo jeito. Então, na verdade, esse beijo que inicia o livro de Cantares é a expressão dessa maravilhosa intimidade. Face a face. Ninguém tem esse direito. Não é? Quem que tem esse direito, além ou fora do relacionamento conjugal? Ninguém. Isso é do cônjuge. Beija-me com os beijos da tua boca. Face e face. Intimidade. Esse livro começa assim. Nós fomos chamados para isso. Não para viver uma hipocrisia relacional. Não é? Um beijo comercial. Mas que isso seja uma realidade da expressão do que nós temos experimentado. Intimidade crescente, intimidade relacional. Então, esse é o primeiro item tão maravilhoso nesse livro. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor. Então, veja que a primeira necessidade do amor que nós vamos destacar aí. O amor clama por intimidade. Irmãos, há um clamor dentro de nós, que somos redimidos pelo Senhor, que esse amor que é o próprio Deus em Cristo, que habita em nós pelo Espírito Santo, Romanos 5, diz que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, o amor de Deus. Esse amor é uma força motriz que vai nos impulsionar às custas de tudo no caminho da intimidade. Primeiro lugar, intimidade vertical, com aquele que nos redimiu, aquele que nos ama. Segundo lugar, intimidade relacional, com aquele que está mais próximo de nós. Esse relacionamento tão especial, tão seleto nos propósitos de Deus. Casamento, vida conjugal. E, a partir daí, nós podemos, então, extrapolá-lo. Né? Essa intimidade, e claro, aí vai respeitar certos níveis, não é isso? O Senhor tinha os 70, o Senhor tinha os 12, o Senhor tinha os 3, e dentro dos 3 ele tinha o 1, que era o João. Então não há nada errado em vivermos níveis diferentes de intimidade, porque nós nem temos condição de ser íntimos de todo mundo, né? Mas que nós aprendamos a viver, em primeiro lugar, uma intimidade forte, robusta, renovada a cada dia, com o amante das nossas almas, o nosso Senhor, nosso Salvador. Em segundo lugar, com o nosso cônjuge, aquele que Ele colocou do nosso lado, para que nós então partilhemos essa intimidade. O que temos recebido do Senhor, a revelação de Cristo que temos tido, a revelação de nós mesmos que temos tido. Que esse ambiente sirva de um ambiente no qual a confiança é tecida entre os cônjuges, porque é sobre o solo da confiança que se edifica a comunhão. Nunca inverta essas coisas. E é sobre o solo da comunhão que se pratica a confissão. São 3 Cs importantes aí que eu queria que você guardasse, para você meditar. Nós falhamos, às vezes, aí nos nossos relacionamentos, até mesmo dentro do corpo de Cristo, porque nós colocamos o carro na frente dos bois. Você vai praticar como confissão, ou você vai praticar comunhão, digamos assim, com uma base estremecida nesse assunto da confiança. Então, é sobre o solo da confiança que nós edificamos a comunhão. E sobre o solo da comunhão, nós somos levados à confissão. E quão importante é a confissão na vida conjugal. Confissão é um dos elementos da intimidade. Se nós não estivermos aprendendo, veja com o nosso Deus. 1 João capítulo 1 diz, se confessarmos, confissão, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você
olhar os versos anteriores, ele vai dizer que essa é a maneira pela qual nós andamos na luz, é a nossa marca. E fazendo isso, nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você tem as duas palavras em João capítulo 1, confissão e comunhão. Não é? Porque são verdades que são interdependentes. É sobre o solo da confiança que se edifica a comunhão, onde se pratica a confissão. Amém? Isso é muito importante no relacionamento conjugal e no relacionamento uns com os outros. Irmão, nesses anos caminhando junto ao Senhor, junto aos irmãos, eu já vi algumas coisas tristes. Vou citar um exemplo para a nossa edificação e nunca para crítica. Eu já vi uma situação em que um marido, não sabendo como lidar com um certo histerismo da sua esposa em algumas situações, em gritarias e etc., naquela crise relacional, ele já cansado desse assunto, ele ligou um gravador, colocou o gravador escondido em um determinado lugar do quarto, para que a hora que ela fizesse essa cena, ele deixou lá preparado. Quando a cena começou a acontecer, ele ligou o gravador, na época lá as fitazinhas cassete, para que então ele levasse isso para o presbitério da igreja depois, para mostrar quem que era a mulher que ele estava casado. O que você acha dessa atitude? Não há confiança alguma num relacionamento desse. Não há comunhão. Como pode haver confissão? Como pode haver crescimento? Não é? Uma esposa, sem dúvida nenhuma, carente de um pastoreamento. Não é? Nós víamos de forma muito prática quão omisso era esse marido em diversas áreas da sua atenção a essa esposa. E agora ele queria gravar as crises quase histéricas da esposa para apresentar para o presbitério. Que atitude covarde, né? O Senhor nos chama para edificarmos um relacionamento com Ele de confiança, porque Ele é totalmente fidedigno. Sobre essa confiança, nós somos aprofundados na comunhão, porque o nosso Senhor é tão bondoso e fiel, não é? Ele nos inspira a essa comunhão, Ele nos chama para essa intimidade, e nesse terreno da comunhão nós praticamos com segurança confissão. Confessamos nossos pecados, porque sabemos que Ele é fiel, justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso deve ser verdadeiro no nosso ambiente conjugal. Nosso cônjuge, irmão, é um desafio. Nós devemos ser capazes de dizer a seguinte frase e viver então a seguinte realidade: eu me conheço, ou meu cônjuge me conhece, até onde eu me conheço. Isso tem grandes implicações. Será que isso é verdade na nossa vida conjugal? Meu cônjuge já me conhece até onde eu mesmo tenho me conhecido. Minhas fraquezas, minhas debilidades, minhas dificuldades, meu temperamento, o que mais me fere, o que mais me fecha, o que mais me constrange, não é? Os contornos do pecado em mim. Nosso Senhor conhece, se nós temos andado nesse relacionamento vivo com Ele. Nós precisamos aprender a praticar isso com o nosso cônjuge, para que nós tenhamos a medida da salvação que isso implica no relacionamento conjugal. Paulo usa uma palavra forte em Efésios 5, quando ele aborda essa questão aí de salvação que eu acabei de tocar. Ele diz assim que esse Cristo que é o cabeça da igreja, assim como o marido é o cabeça da mulher, ele é ele mesmo salvador do corpo. Muito interessante e linda aquela expressão em Efésios. O sentido dela aparece lá em 1 Timóteo 4, a mesma palavra no original grego. Significa não salvador no sentido expiador. O único que realizou expiação por nós foi o Senhor Jesus Cristo. O marido não pode expiar a esposa dos pecados dela. Só Cristo é um sacrifício expiatório. O sentido daquela palavra é preservador. Sendo Ele mesmo preservador do corpo. Que figura linda. Você, marido, já se viu assim? Você acha que a sua esposa é responsabilidade de Deus, não é? Que dela deve cuidar o Senhor, e ela que fortaleça o relacionamento dela com o Senhor, e que ande bem com Ele, para que vocês então possam andar juntos. É claro que o nosso relacionamento com o Senhor é pessoal. É individual. Ele nos chama pessoalmente. Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Tudo isso é muito pessoal. Mas, irmãos, há um solo comum no casamento que nós nunca podemos negligenciar sem que estejamos pecando contra o Senhor. E esse solo é o solo da preservação e da edificação mútua. Nós, maridos, já acordamos para isso? Que nós podemos ser salvador do corpo,
que é a nossa esposa, preservadores. Quem sabe não expô-las a atitudes das quais a mulher tem tanta dificuldade de suportar, como 1 Pedro capítulo 3 diz, sendo um vaso mais frágil. Quantos maridos expõem as suas mulheres a conflitos familiares, entre aspas, porque família aos olhos de Deus é aquela entidade conjugal, pai, mãe e filhos, não é? Mas existe aí um tipo clã, não é? Funcionamento de algumas vidas tipo clã, não é? Onde tem lá o patriarca de onde você veio, ou então a matriarca, depende de cada contexto, né? Então, quando a crise é provocada por essa falta de rompimento adequado com esse relacionamento original, o princípio de Deus do deixar, deixa homem, pai e mãe. Não significa que você não vai honrá-los, que você não vai cuidar deles, que você não vai dar atenção, mas você vai deixar muito definidamente. No sentido espiritual, no sentido emocional, não é? Bom que seja no sentido geográfico, inclusive, não é? Muito bom que seja, para que você possa então edificar um relacionamento adequado. Por isso, deixa o homem. Era onde o Senhor começou. Deixa o homem, pai e mãe. Não é? Nós temos conhecido aí casais, nesses anos nossos de caminhada, com 10 anos, 20 anos, 30 anos de vida conjugal, em que o marido tem que sair lá do trabalhozinho dele já cansadinho, 30 anos já, né, de trabalho, de profissão, e passar na casa do papai com a mamãe, porque todo dia ele tem que tomar um cafezinho na casa do papai com a mamãe. Não é verdade? Então que o Senhor nos ajude a averiguar essas coisas que seriam talvez até desnecessárias para tocarmos nela. Mas são princípios, são importantes, tem que estar sendo revistos todo o tempo, não é? E por que estou tocando neles? Porque isso peleja contra a intimidade. Peleja contra a intimidade. Desse ninho relacional que a palavra de Deus chama de casamento, de matrimônio. Esse ninho relacional, no qual nós temos que nos sentir plenamente envolvidos. Por isso o princípio do deixar. Enquanto você não se perceber em espírito, em alma e em corpo. E aliás, esse é o único, pense bem, sobre esse ponto, é o único relacionamento de duas pessoas na face da terra que inclui esses 3 níveis. Você se relaciona com os irmãos. Em espírito, se fosse possível, plenamente. Em alma, se isso fosse possível, plenamente. Comungando em nossa mente, nossos desejos, nossas emoções. Mas corpo não. Corpo não. O Senhor reservou o relacionamento de corpos para uma experiência conjugal. Não é verdade? Por isso o relacionamento conjugal é tão especial. Porque ele inclui esses 3 níveis plenamente. Comunhão em espírito, porque nós somos um no Senhor. Por isso nós não devemos casar em julgo desigual, como a palavra ensina em 1 Coríntios 6. Não é? Então, comunhão em espírito, porque nós somos um no Senhor. Comunhão em alma, porque nós fomos chamados para intimidade. Beija-me com os beijos da tua boca. Conhecendo a mente, a vontade, as emoções, entrando um na vida do outro. Que chamado maravilhoso. Em Cristo, é claro. Não é? E corpo. Esse último terreno, que eu acho que nós não vamos ter tempo de compartilhar hoje, mas eu gostaria de falar um pouco amanhã de manhã. O significado da santidade da vida sexual, como nos ensina 1 Coríntios capítulo 6. Se o Senhor permitir, amanhã a gente compartilha um pouquinho disso. Mas intimidade abrange esses 3 terrenos, espírito, alma e corpo. Tão especial, reservado então para a nossa vida conjugal em Cristo, né? Então, irmão, resumindo, que nós precisamos avançar, senão nem amanhã nós não vamos terminar. Nós vamos selecionar uns 5 ou 6 princípios desse livro. Primeira grande necessidade é o clamor do amor. Cantares 1:2. Beija-me com os beijos da tua boca. O amor clama por intimidade. Nos 3 níveis. Espírito, e tem que começar por aí. Alma, tem que prosseguir por aí, e corpo, intimidade. Graças a Deus por essa plenitude reservada para a vida conjugal. Então, primeira necessidade do amor. Segunda necessidade. Deixa eu colocar aqui um itemzinho a mais sobre a intimidade para nós meditarmos. Irmão, existe uma outra falha muito comum. Talvez em alguns de nós possa ser reconhecido. Por isso quero compartilhar. Nunca se edifica intimidade fora do solo do compromisso. Nós costumamos dizer assim, primeiro que, basicamente na visão do mundo, não é?
mas o perigo é esse estar dentro da igreja de alguma maneira, mesmo que sutil. Nós entendemos amor como sendo nada mais do que uma química entre duas pessoas, algo muito abstrato. Nós não entendemos, como a palavra de Deus diz, que amor é um elo que une duas pessoas, que se baseia no solo e é nutrido no solo do compromisso. Casamento não começa com amor. Casamento começa com aliança, compromisso. É sobre o solo da aliança que se edifica o amor. O mundo não sabe nada disso. O mundo acha que o casamento é edificado sobre o amor. Então entra para o casamento com aquela ideia que eles têm de amor. E quando essa ideia que eles têm de amor, que está longe de ser o amor real, se empalidece, então não há sentido nenhum em se manter um relacionamento, porque o amor se foi. Não é isso que nós escutamos? Mas o casamento, o relacionamento em Deus é edificado sobre o solo do compromisso, da aliança. E sobre o solo da aliança é edificado o amor. Isso é tão importante. Um homem de Deus que foi martirizado durante o período do Terceiro Reich, Segunda Guerra Mundial. Um alemão, Bonhoeffer, um homem de Deus. Ele escreve um livro sobre vida em comunhão e faz algumas abordagens de vida conjugal. E esse irmão diz, de uma forma muito sintética, uma frase muito linda, de muita implicação, uma verdade espiritual. Não é o amor que edifica o casamento. É o casamento que edifica o amor. Porque a base é o solo do compromisso, da aliança. E sobre esse solo, a semente pode ser plantada com segurança. Porque esse solo não é um solo que está tremendo, ele é um solo firme, é uma base de compromisso. Irmãos, sobre que base o nosso relacionamento com Deus foi estabelecido? Na base da aliança. Quando o Senhor partiu o pão naquela noite, deu graça e partiu o pão, ele diz assim, este é o sangue da eterna ou da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecado. Essa é a nossa segurança. Essa é a segurança, a nossa segurança a respeito do seu amor e a segurança de que nós podemos desenvolver um relacionamento com Ele sem que Ele nos rejeite, por motivo nenhum, porque Ele já nos acolheu, baseado no solo dessa aliança ratificada pelo seu sangue. É assim também que se edifica o casamento. Então essas coisas precisam muito ser revistas nas nossas vidas, né? Então o primeiro terreno, intimidade. A primeira necessidade do amor, intimidade. É um clamor tão profundo. Vai incomodar você. Tem certeza que já tem incomodado. No nível vertical e no nível horizontal. O Espírito de Deus, esse que é o amor de Deus, como diz Romanos 5, derramado no seu coração pelo Espírito, esse amor vai te incomodar muito para que você viva intimamente com aquele que te amou, o Senhor Jesus. Nosso Salvador vivo, não é? E esse amor vai nos incomodar da mesma maneira, com essa necessidade que vivamos em intimidade com o nosso cônjuge. Porque o Senhor não nos chamou para sermos casais medíocres. Casais medíocres deviam ser os casais do mundo. Só tem condição de viver o padrão médio, não é? A mediocridade. Nós somos casais que deviam dar o testemunho de uma vida realmente plena. Nesse solo do compromisso, no solo da aliança, no solo da intimidade, no solo do prazer, em tudo que envolve o casamento. O casamento é uma realidade que está longe de ser carrancuda, irmãos. É claro que nós temos diversidade de temperamentos. Nós temos pessoas mais reservadas, pessoas mais introvertidas. Eu não estou falando de temperamento. Eu estou falando de algo espiritual. O casamento está longe de ser uma realidade carrancuda. É por causa da nossa falta de transformação que muitas vezes ele se traduz numa realidade carrancuda, seca, árida. Não é? Porque na maneira como Deus planejou, o casamento é o solo do gozo. O Senhor, quando criou aquele casal, colocou no Éden. Éden significa deleite, desfrute, prazer. Esse é o solo no qual o Senhor plantou aquele casal. E nós sabemos que agora, quando nós fomos aí resgatados, né, ao comer da árvore da vida, que é o nosso Senhor Jesus, nós fomos reintroduzidos nessa esfera. Essa esfera espiritual do gozo, do relacionamento, da plenitude. Nada pode nos arrancar esse privilégio, a não ser nós mesmos. Nossa dureza, nossa obstinação, nossa transferência de culpa, nossa dificuldade de tomar a cruz e reconhecer nossos pecados, tudo que nós procuramos colocar nas duas primeiras sessões. Esse quadro primeiro, né? Da base da nossa vida relacional. Para agora a gente poder entrar em pormenores. Né? Mas então nunca perca isso.
Nosso relacionamento conjugal foi chamado para ser um lugar de gozo, um lugar de prazer, um lugar de alegria, no meio de aflições, no meio de tribulações. Porque a tribulação não tem nada a ver com alegria. Nada a ver. Tribulação é tribulação, alegria é alegria. Alegria é constante no meio da tribulação. Não é esse o tema de Filipenses? Regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, regozijai-vos. Quem estava falando isso é o homem que escreveu a carta para uma tal igreja, na cidade da qual ele teve os seus lombos fissurados de açoites, à meia-noite dentro de uma prisão. Ele e Silas, seu companheiro. Ele estava adorando a Deus, depois de levar essa surra, à meia-noite naquele cárcere. Não é? Ele e Silas, adorando o Senhor. Alegrar, e ele escreve para essa igreja, os Filipenses, onde ele foi tratado assim naquela cidade. Não é? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu aprendi nele a viver contente em toda e qualquer situação. Nele eu tenho a minha plenitude. Né? Então, esse é o chamado para intimidade. Irmãos, não deixe que nada te roube disso. Em primeiro lugar, no teu relacionamento com o Senhor. Em segundo lugar, no teu relacionamento com o cônjuge. Feche o seu olho para toda e qualquer outra situação. Aborde o teu cônjuge no Senhor. Desafie o teu cônjuge a alcançar a intimidade para a qual o Senhor te chamou. Você não foi chamado para ter uma vida conjugal de segunda classe, de terceira categoria. Você é um santo de Deus e foi chamado no seu relacionamento conjugal para experimentar a bênção da intimidade. Então, essa é a primeira necessidade do amor, conforme expressa aqui. Beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor. Amor que busca intimidade. Segundo ponto, versículo 4. Veja só, é um clamor da esposa. Olha que coisa interessante. Logo no início do livro. Leva-me após ti. E agora nós vamos tocar aqui num assunto sério, dentro da necessidade do amor. E vamos colocar assim então. O amor requer ou clama, aspira por liderança. Liderança. Irmãos, no seio da Trindade, não há nenhuma diferença essencial entre aquelas chamadas três pessoas. Talvez não seja um termo muito bom, né? Agostinho já disse há 1700 anos atrás que ele não achava o termo pessoa da Trindade muito bom, mas que ele usava para não ficar calado, porque não tinha outra maneira de expressar que Deus era triuno, senão usar o termo pessoas, não é? Então, muito cuidado quando você olha para a Trindade. Não divide Deus em três, porque só há uma essência em Deus, expressa em três pessoas. Não é? Então, na Trindade essencial, não há nenhuma diferença entre as pessoas. O Filho não é Deus? O Espírito Santo é Deus ou não é? Não há nenhuma diferença essencial. Mas se você estudar, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, você vai ver que Paulo diz assim, Deus é o cabeça de Cristo. Que expressão interessante, né? Se Cristo é Deus, e Deus obviamente é Deus, né? Ali está se referindo ao Pai, então em que sentido Deus, o Pai, é o cabeça de Cristo, o Filho? Ele é maior do que o Filho? Ele é mais Deus do que o Filho? A Bíblia diz taxativamente que não. Que assim como o Pai tem vida em si mesmo, concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ambos são, se é que podemos dizer assim, Deus, porque só há um Deus, não é? Então em que sentido? No sentido em que na revelação de Deus e no processo, então, de propósito de Deus, de dar vazão a esse propósito desse único Deus, esta revelação e esse propósito, eles se processaram dentro de uma, vamos usar a expressão aqui com cuidado, cautelosa, dentro de uma hierarquia. Então nós podemos dizer assim, o Pai é o planejador, ou o originador, o Filho é o veículo por meio do qual o Pai, então, realiza tudo o que ele planejou, e o Espírito Santo é o executor. O executor. O Pai, o originador, o Filho, o veículo, ou intermediário, nele, por meio dele, e o Espírito Santo, o executor. Só para efeito de entendimento. Não é? Mas, então, se Deus é um, por que essas diferenças de funções? Porque, irmão, essa diferença, ela está na natureza de Deus
não de forma essencial, mas de forma revelacional, ou no que concerne aos seus propósitos, ao que ele tinha para executar, para entendermos, da mesma maneira nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que em Cristo não há grego, nem judeu, nem escravo, nem livre, e nem homem, nem mulher. Muito claro. Nós temos igual valor essencial, assim como na Trindade aquelas 3 pessoas. O mesmo valor essencial, um único Deus. Não há nenhuma diferença essencial entre o homem e a mulher. Mas há uma diferença, então, funcional, não essencial, mas funcional, muito clara na palavra de Deus entre um homem e uma mulher. Assim como há uma diferença muito clara na palavra de Deus, na função do Pai, na função do Filho e na função do Espírito. A função de redenção não está vinculada ao Pai. Não foi o Pai que foi crucificado, foi o seu Filho, não é? A função do Espírito é especialmente ligada à regeneração, à revelação. E a função do Pai é esse planejamento, esse propósito eterno, não é? Então, não há diferença essencial, mas há diferença funcional. Assim no nosso relacionamento conjugal. Então, nós precisamos ter isso muito bem claro no nosso entendimento e na nossa prática, para que nós saibamos viver dignamente, refletindo a glória de Deus nas funções que Ele nos designou. Nosso irmão compartilhou agora mesmo que nós não nascemos homens por acaso e nem nascemos mulheres por acaso. Nós nascemos homens e mulheres para cumprirmos uma realidade funcional em Deus. De tal forma que mulher seria parte dessa revelação funcional e homem seria outra parte dessa revelação funcional. E foi assim que Deus determinou que essas 2 revelações funcionais trouxessem uma plena revelação da glória do que Ele é. Então, se você só tem o homem, você não tem a plena revelação da glória. E se você tem só a mulher, você não tem a plena revelação da glória. Você precisa dessa complementaridade para que você tenha a plena revelação da glória. Que maravilha quando você vê isso, até mesmo entre Cristo e a igreja. Irmão, que verdade. Olha lá como termina o capítulo 1 de Efésios. Abra lá, por favor, rapidamente. Termina com uma expressão quase que escandalosa. Não fosse a revelação espiritual. Não é? Nós nunca entenderíamos isso aí. Em que sentido Paulo coloca esse aspecto da igreja aí? Em Efésios capítulo 1, lá no finalzinho. O que ele diz? Olha lá. Efésios capítulo 1, ele diz que nós fomos chamados para ter nossos olhos iluminados, para compreender essa nossa glória, dessa nossa herança, a riqueza do seu poder para com os que cremos, o poder que ele exerceu ressuscitando a Cristo. Olha lá no verso 20. Aí olha lá o verso 22. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Claro, os pés de Cristo. Agora veja aqui. E para ser, aí está a expressão forte. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Você fala, nossa, mas que estranho. Cristo não é o cabeça de todas as coisas, independentemente da igreja? Sim, é. Paulo diz isso lá em Colossenses, por exemplo. Em que sentido Paulo está dizendo aqui aos Efésios que para ser o cabeça o deu à igreja? Ele vai explicar mais um pouquinho no próximo verso. A qual é o seu corpo. Olha só. A plenitude, se você quiser, a complementaridade. Confere com a expressão como foi colocada no sentido original. A complementaridade daquele que a tudo enche em todas as coisas. Os irmãos estão vendo que maravilha? A distinção funcional aí, colocando cada pessoa no seu lugar, Cristo e esse homem corporativo, né, a igreja, cada um no seu devido lugar, mas dizendo que por causa do propósito de Deus dentro desse novo homem, neste novo homem da nova criação, Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. E de tal forma ele estabeleceu esse propósito que a sua glória, a de Deus, seria revelada não apenas na cabeça, mas que a sua glória seria revelada no corpo. Por isso lá no capítulo 3 ainda de Efésios, ele fala, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades. Que coisa tremenda. Há algo dessa glória de Deus que está reservada para ser revelada pela igreja e na igreja. Quando você lê 1 Coríntios 12, de igual forma você se impressiona, irmão.
1 Coríntios 12. Ele está falando que o corpo é diverso. O ouvido não pode dizer para a mão que não precisa dela, não é? E nem o olho para o outro órgão. Ele vai falando, os membros do corpo cooperam com igual cuidado. E lá num dado momento ele diz assim, e nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vós. Quem é a cabeça do corpo? Cristo. Não é? E lá está dizendo, a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vós. Porque Deus determinou algo da revelação da sua glória vinculado à igreja. É claro que a glória revelada na igreja é a glória que está no seu Filho. Mas ela está depositada na igreja e será revelada apenas pela igreja. No que concerne a esse propósito funcional de Deus. Da mesma forma no casamento. Então, a revelação de Deus nas funções que Ele designou é uma revelação de complementaridade. Por isso, irmãos, que quando nós compreendemos isso, a esposa sábia vai ajudar o seu marido a se fortalecer nessa tremenda incumbência que ele recebeu do Senhor por ter sido constituído marido dentro de um relacionamento conjugal, ou seja, liderar o seu lar. Ela vai ajudá-la, auxiliadora idônea. Não é isso? E da mesma maneira, o marido sábio, ele vai não sufocar sua mulher, mas ele vai ajudá-la a desenvolver a sua função designada por Deus, expressa basicamente através dessa submissão, que significa colocar-se debaixo de proteção, de cuidado, para que então, nessa sua função, ela revele algo da glória da igreja. Por isso Paulo em Efésios 5 faz a comparação, Cristo cabeça e o homem, a igreja o corpo e a mulher. E usa a palavra amor como uma palavra designativa, a mais forte de Efésios 5, vinculada ao homem. O homem, acima de tudo, deve amar. E a palavra submissão, de forma especial, vinculada, não apenas, é claro que não é? Porque lá no verso 22, que é a base do contexto todo, ele diz, sujeitai-vos uns aos outros, todos, é o princípio geral, não é? Mas depois ele pormenoriza e diz, mulheres aos seus maridos. Porque então esse conceito de submissão é uma designação divina, que ele seja expresso com glória pela vida das esposas. Assim como esse amor é uma designação de Deus, que ele seja expresso com glória pela vida do marido. Não é muito claro isso em Efésios 5? Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Veja o peso, onde está. E aí ele cita 5 verbos lá, impressionantes, Efésios 5, 25 em diante. Ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Leia a palavra com cuidado. Não está escrito lá, entregou ela, não. Não é? Que nem o marido lá que gravou a fita e levou lá para os outros escutarem, não. Ele entregou ela, não. Ele entregou-se por ela. Né? Ele amou a igreja e se entregou por ela. Depois diz, tendo-a santificado pela lavagem de água pela palavra, para purificar para si mesmo uma igreja gloriosa, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. Não é? Então ele se entregou, ele a santificou, ele está purificando-a pela lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. 4 verbos. Função de Cristo para com a sua igreja. E, por derivação, não é? Debaixo desse encabeçamento desse nosso Senhor, nós devemos então nele executarmos ou fluirmos essas funções para com as nossas esposas. Você vê a importância disso? Entregar-nos por ela, santificá-la, purificá-la, apresentá-la. Interessante que é apresentar a si mesmo, né? Você quer conhecer bem o marido? Olha para o rosto da sua esposa. Né? Esse é o ensino de 1 Coríntios 11. Cristo é a glória de Deus. E a mulher é a glória do... Sou eu que estou falando ou é a palavra? Né? 1 Coríntios capítulo 11. Então, essa implicação está derivada de lá. Quer conhecer bem o caráter, a pessoa de um marido? Olhe para a sua esposa. A mulher é a glória do homem, segundo Paulo. Não é? Então esse texto de Efésios passa a ter um peso para nós muito grande. Não é? Irmão, como a nossa visão é deficiente, porque muita dela é importada do mundo. E essa coisa de submissão, essa coisa retrógrada, o mundo não entende nada disso. E a igreja tem absorvido esses conceitos erroneamente, tudo errado. Porque nós, falando de modo geral, e agora não tem homem nem mulher, nós somos submissos a Cristo.
E se nós temos andado com o Senhor, isso é a nossa glória. Nós queremos ter autoridade sobre Cristo, nós queremos governar Cristo, ou a nossa glória é ser submissos a Cristo? Não é? Então qual a dificuldade numa esposa ser submissa ao seu marido? Ela compreender essa realidade espiritual diante do Senhor, não é? Se essa vida tem se desenvolvido com o seu Senhor, é claro, não é? Então, irmãos, quanto nós precisamos rever essas coisas? E aí parece nessa visão também aí mundana, externa, não é? Ao arraial do Senhor, de machismo, de dominância masculina, essas coisas esquisitas todas aí, que não tem nada a ver com o Senhor estabeleceu, e nem com a sua igreja. Então é entendido que o homem tem um papel aí muito fácil, né? Que ele foi criado para mandar, para liderar, e a mulher é um objeto aí de uso de qualquer maneira. Mas quando você lê a função de Deus para os que pertencem a Ele, homens, dentro de um relacionamento conjugal, esse peso nos faz prostrar diante do Senhor. Porque são 4 verbos. Amou a sua igreja, e assim mesmo, se incluirmos o amor, são 5. Amou a sua igreja. Então, por isso, ele se entregou por ela, para que a santificasse. Que coisa, irmão. Tendo-a purificado. Não é o pecado dela, é problema dela, o temperamento dela, isso é coisa dela, ela que cuide, ela que trate com o Senhor, ela que aprenda. Nada disso. Para que a santificasse, tendo-a purificado pela lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, porque a mulher é glória do homem, não é? Efésios 5, 1 Coríntios 11 são correspondentes, não são contraditórios, claro, não é? Então, que incumbência pesada, da qual nós só podemos nos incumbir no Senhor, não é? Vida no Espírito, no casamento, no lar e no trabalho, não é? Enchei-vos do Espírito, Efésios 5,18. E então vamos entrar nos relacionamentos. Porque sem o enchei-vos do Espírito, não dá nem para ler essa passagem. Só a leitura já nos condena. Não é? Porque é muita glória para essa coisa tão pequena que somos nós. Não é? Mas graças a Deus, Ele nos deu um novo espírito, um novo coração, pôs em nós o seu Espírito e está trabalhando nossas vidas, desenvolvendo a nossa salvação. Então nós podemos andar em todas essas verdades. Né? Então, o segundo clamor, a segunda necessidade do amor, liderança. Muito importante. Que governe bem sua própria casa, criando seus filhos sob disciplina. Como a Bíblia é clara nesse assunto governo. Governo é uma necessidade do amor. Governo é um clamor do amor. Governo doméstico, governo familiar, governo na igreja. Não é? Terceiro passo. Capítulo 2, versículo 15. Tão lindo esse versículo, irmãos, dentro desse livro de Cantares. Mais uma vez, é um clamor, diz assim, Cantares 2,15. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos. Presta atenção. Devastam os vinhedos. Porque como falamos de manhã, falamos bastante de manhã, vinho. Não é? Que é símbolo do quê? Do gozo, do prazer. O Senhor mesmo é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Não é? Então o vinho fala do gozo, da plenitude, do prazer. As rapozinhas devastam os vinhedos. Veja aqui o verso complementar, ou a parte complementar do verso 15. Porque as nossas vinhas estão em flor. Um grande princípio espiritual. Uma grande necessidade do amor. Já expressei de alguma maneira quando falei aí sobre intimidade, né? Mas vamos colocá-lo aqui como um princípio agora selecionado, à parte, tal a sua importância. O amor clama por pureza, ou por purificação. E esse texto de Cantares aí, então, está nos ajudando nisso. Em primeiro lugar, ele diz, a vinha está em flor. Preste atenção nos detalhes. Não tem fruto ainda. Você olhou ali para a vinha, você está vendo só aquelas florzinhas lá, aquele brotinho, não é? Que, aliás, é muito lindo. Você chegar perto da videira ali em flor, você vai ver que você tem um projeto de cacho de uva ali, que é muito lindo, não é? Primeiro aquela florzinha, e depois quando ela começa a dar o fruto, você já vê aquele cachinho minúsculo, já saindo, né, daquela florzinha, então ele vai crescendo até a maturidade. Então essa é a fase da videira aqui. Nossas vinhas estão em flor. Então aqui tem um perigo. Primeiro está falando que a vinha já é uma realidade. O Senhor plantou essa vinha. Né? Nós já somos dele, já pertencemos a ele, mas ela está em flor.
Ou seja, nós estamos ainda no capítulo 2 de Cantares, só. Não tem maturidade ainda relacional. Eu não falei que esse livro é um progresso? Então nós não estamos na maturidade, nós estamos só no capítulo 2 ainda, são 8 capítulos. Então a vinha está em flor. E qual o perigo quando a vinha está em flor? As raposinhas que devastam os vinhedos. Pequenas coisas, pequenos princípios quebrados. Princípio nunca é pequeno, né? Princípios quebrados, coisas negligenciadas, coisas relevadas. Interessante, irmãos, o Senhor deseja permear nossas vidas relacionais em todos os níveis. Quero mostrar para os irmãos como a palavra de Deus é delicada em mostrar esse assunto para nós. Você quer ver uma coisa? Abra Colossenses capítulo 2, por favor. Colossenses capítulo 2, Colossenses 3, verso 19. Olha que interessante esse versículo. Colossenses 3, 19. Paulo está falando, assim como faz em Efésios, da vida relacional entre maridos e mulheres. Mas eu acho esse versículo especialmente muito lindo. Porque, de alguma maneira, eu já me vi muitas vezes dentro desse versículo. E acho que isso é, de uma forma muito especial, uma dificuldade do homem em geral. O que diz esse verso? Colossenses 3, 19. Maridos, amai as vossas esposas, e não as trateis com... O Espírito Santo preocupa com amargura. Você lembra que Hebreus 12 diz assim que a amargura é uma raiz? Você se lembra? Lá em Hebreus 12 diz assim, não haja em vós uma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha o processo. Raiz de amargura, brotando perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Está vendo? Por isso o Espírito Santo se preocupa com as raposinhas, porque elas devastam os vinhedos. Então, irmãos, quão atentos nós precisamos ser à nossa vida relacional. Aquilo que toca a nós mesmos, que toca o nosso cônjuge, quão delicados nós precisamos ser, sensíveis espiritualmente falando, não é? A essas nuances da vida relacional, para que o Senhor nos ajude então a guardar essa vinha. Porque o resultado dessa vinha, em primeiro lugar, é a glória do Senhor. Em segundo lugar, e imediata consequência, nosso gozo, nossa alegria, o nosso prazer. Não é? Porque esse ninho exclusivo que o Senhor nos concedeu dentro do relacionamento conjugal está sendo cultivado. E isso é prazer, isso é alegria, isso é desfrute. Então, o amor clama por purificação. O amor não vai se contentar com menos do que purificação. Lavagem de água pela palavra. Purificando a igreja pela lavagem de água pela palavra. O primeiro instrumento que nós precisamos aprender a usar na vida conjugal para nos ajudar e nos purificar é a própria palavra de Deus. A palavra é um instrumento por excelência de purificação. Quão maravilhoso seria se nós fôssemos maridos depositários, né? Dispensas, como Paulo fala em Colossenses, da palavra. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E nós podemos apacentar nossos esposos com a palavra. Né? Não é sendo aí uma Bíblia ambulante do lado dela, não. É? Ela deu uma vacilada ali, você solta um versículo em cima. Ela deu uma vacilada, você solta outro versículo. Não é? Não é esse tipo de pastoreamento, não. Isso aí é relhada. Né? Mas é aquele cuidado, aquele purificar pela palavra. Não é? O lavar. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E que coisa maravilhosa, de igual maneira, a esposa poder ajudar o marido assim. Com essa sensatez espiritual, com a palavra. Não é o que ela acha, o que ela sente, o que ela pensa. Nós somos tão vulneráveis nesse terreno. E, de modo especial, as mulheres são tão vulneráveis nesse terreno do achismo, do que eu penso, eu sinto, eu acho. Isso não deve nos interessar no nosso relacionamento. Nós devemos aprender a viver aos pés do Senhor e exercendo sensibilidade espiritual. Para isso, nós precisamos ser cheios da palavra. Colossenses 3,16 é um princípio para todos nós. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. É assim que está escrito lá? Colossenses 3, 15, 16. Aí chega no verso 19, onde eu citei para os irmãos. Maridos, amai as vossas esposas e não as trateis com amargura. Agora, deixa eu dar uma outra versão para os irmãos desse versículo. Acho que talvez ainda mais prática. Há uma versão alternativa desse versículo que diz assim: maridos, amai as vossas esposas e não as trateis com
humor. Então, aquelas vezes assim que a sua mulher de vez em quando te chama, falando assim, mau amor, vem cá. Ela não está falando meu amor, não. Ela está falando mau humor. Você que não está sabendo ouvir bem. Né? Mau humor, vem cá. Porque esse mau humor, de modo geral, é um sentimento latente na vida dos maridos. Marido é um problema muito grave. Marido tem um mau humor latente. Né? Porque os opostos se atraem. Então, antes do nosso casamento, nós somos atraídos exatamente pelo nosso oposto. Né? E quando nós entramos nesse relacionamento que dura 24 horas por dia, todos os dias, então nós tendemos a inverter o polo do ímã. Né? Primeiro o positivo e o negativo estão assim. Depois você vira o mesmo polo, você não consegue pôr os dois juntos de jeito nenhum. Não é? O que atraiu começa a se repelir. Não é assim? Então, maridos, amai as vossas mulheres. E não as trateis com esse mau humor latente. Não é? Quantas mulheres, irmãos, podem falar realmente isso do meu marido? Falar, meu marido é um enigma. Né? Eu não sei o que eu fiz que o irrita, não é? O que eu tiro do sério. Ele é um mau humor latente. Não é? Isso é tão comum entre maridos. Porque o homem, de modo geral, é mais introvertido. O homem, de modo geral, é mais reservado. Não é? Até pela diferença emocional entre homem e mulher. Não é? Essa é uma marca geral. É claro que há exceções na regra, senão não seria a regra. Né? Mas, de modo geral, é isso mesmo. Então, o Espírito Santo é sábio, ele conhece os contornos da natureza humana. Então, ele exorta muito especialmente os maridos. Olha, marido, ele não selecionou nenhuma outra expressão, selecionou essa. Por que ele fez isso? Tem um propósito ou não tem? É claro que tem. Maridos, amai as vossas mulheres e não as tratei com amargura, porque essa amargura é uma marca. É uma marca natural da vida do homem em pecado. O homem é amargo, é mal-humorado. Então, nós só pelo discipulado a Cristo, nós podemos ser mudados, cheios desse amor. Esse amor que triunfa sobre qualquer amargura e qualquer mau humor. Eu não trouxe aqui, costumo carregar comigo uma maravilhosa carta de um homem de Deus, chamado João Crisóstomo. Ele escreveu essa carta no século IV da era cristã. Foi um pregador, um homem de Deus dessa era. Foi chamado de Boca de Ouro, João Crisóstomo. E ele escreveu uma carta aos esposos. A carta é uma maravilha. E num dos itens dessa carta, ele diz assim, nunca chameis por ela de um modo rude. E aí ele vai falando de aspectos relacionais. Exatamente porque ele próprio, sendo homem, reconhece o que nós estamos tentando abordar aqui, essa exortação especial do Espírito Santo sobre o trato amargo do homem com a mulher. Então ele começa a sua carta dizendo, não a chameis nunca de um modo rude. E aí ele segue a carta. Numa certa altura da carta ele diz assim, se ela faz alguma coisa tola, não lanceis isso no seu rosto. Aí ele vai falar sobre esse suportar. E depois ele termina, mais à frente ele diz assim, Cristo fez muito mais pela sua igreja. Suportando, e tem suportado, né, a nossa tolice, nossa procrastinação. Mas, quão racional o homem é. Não é? E quanto o homem se irrita com os contornos emocionais das suas mulheres. Não é assim? Os contornos emocionais das mulheres irritam os homens. Por isso a amargura é uma tendência que o Espírito Santo selecionou aí. Olha, quando você olhar para ela, lembre-se que você não casou com outro homem, não. Você casou com uma mulher. E mulher é assim. Então, não as trateis com amargura, com mau humor. Né? Que exortação precisa. Então, o amor, só para citar um exemplo. O amor clama por purificação. Apanhai as raposinhas, que devastam os vinhedos. Vou compartilhar mais um item hoje, para nós não alongarmos demais. Capítulo 4, versículo 12. Mais um passo, então. Capítulo 4, verso 12. E acho que, então, nesse último ponto, a gente podia falar um pouquinho de vida relacional ou desse terreno de vida sexual, porque a abordagem é essa, exatamente aqui. Cantares 4:12. Então, já tocamos nos princípios de intimidade, primeiro, capítulo 1, verso 2. Princípio de liderança, o amor clama, requer liderança. Capítulo 1, verso 4. Tocamos no
Tocamos no capítulo 2, verso 15, terceiro princípio, purificação. O amor clama por purificação. E agora, então, quarto ponto, quarta necessidade do amor, segundo esse livro. Capítulo 4, verso 12. Exclusividade relacional. Agora, não entenda exclusividade apenas como uma palavra que toca o aspecto negativo, mas entenda a exclusividade como uma palavra que aponta para o aspecto positivo. Vamos tentar ler esse versículo e entender. Lindo versículo. Jardim fechado és tu. Diferentemente das famílias ocidentais, as famílias orientais colocam o jardim do lado de trás da casa e não do lado de frente da casa. Eu acho que eles que estão certos. Porque jardim é lugar de intimidade. Jardim é lugar de privacidade. Jardim não é para os outros olhar do lado de fora da sua casa. Sua casa está construída aquela edícula, né? Lá no fundo, assim, o resto tudo é jardim. Não é? Para a pessoa olhar assim e falar, olha que jardim que tem essa casa. Isso aqui deve ser uma família, né? Muito abastada. Agora, nas famílias orientais era o contrário. A casa estava na frente e o jardim estava lá atrás. O jardim era recluso. O jardim era lugar de intimidade, era lugar de privacidade. Não era para ser exibido. O jardim não era para apreciação pública. O jardim era para apreciação privada. Ali você podia ter suas árvores frutíferas, né? E tinha. Ali você tinha suas ervas aromáticas. O jardim era um lugar de prazer, prazer para o nariz, né? Prazer para os olhos. Era um lugar de refrigério. Então essa é a figura usada aqui em Cantares. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha. Manancial recluso. Não é uma bica da água onde todo mundo passa e enche seu garrafão, não. É um manancial recluso. Olha que figura linda. Desse amor relacional entre Cristo e a sua igreja. E, ainda reforçando, né, 3 expressões para a mesma figura. Jardim fechado, manancial recluso e fonte selada. Os irmãos querem ver um texto em Provérbios? Deixe-me localizar para os irmãos. Provérbios capítulo 5, versículo 15. Veja que texto interessante. Provérbios 5, 15, uma elucidação a mais dessa figura tão linda do jardim fechado, do manancial recluso, da fonte selada. Olha como o Senhor, o Espírito Santo, nos exorta aqui de uma maneira tão linda a entrarmos nesse jardim, a desfrutarmos desse jardim, a exclusividade desse jardim, a fragrância desse jardim, o gozo desse jardim e tudo que implica esse jardim fechado no nosso relacionamento. Claro que isso, em primeiro lugar, fala de Cristo e da igreja, mas obviamente fala do nosso relacionamento conjugal, não é? Porque é o único lugar onde podemos experimentar esse jardim fechado, é a nossa vida conjugal. Então olha lá Provérbios 5,15, usando uma figura também poética tão linda. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas. Essa é a maneira poética do Espírito Santo nos advertir contra a lascívia, contra a fornicação. A Bíblia usa essa palavra para falar de relacionamento sexual indevido entre pessoas não casadas. Ou adultério, relacionamento sexual indevido entre pessoas casadas. Então, fornicação, adultério, lascívia é o objeto da exortação aí, na verdade, desde o início do capítulo 5, se você olhar aí, desde o início. Então, ele diz lá, na sequência, derramar-se-iam por fora tuas fontes e pelas praças os ribeiros das águas. Verso 17, sejam para ti somente. Jardim fechado, manancial recluso, fonte selada. E não para os estranhos contigo. Olha o verso 18, que lindo. Seja bendito o teu manancial. E alegra-te com a mulher da tua mocidade. Que linda palavra. Manancial recluso, fonte selada, jardim fechado és tu. O esposo está ali louvando a sua esposa por essa característica, exclusividade. Essa palavra, como já comentei com os irmãos, que Paulo usa lá em Tito, que Deus purificou para si um povo
O quê? Exclusivamente seu. Lembra? Tito 2, ali de 11 a 14, aquele contexto. Exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A palavra lá, no caso, no grego, exclusivamente, significa girar em torno de. Bem rica a palavra. Deus purificou um povo para girar em torno de si mesmo. É um povo para si. É exclusivamente. Esse povo tem um único centro de gravidade. É o seu amado. É o Senhor. Esse povo corre após Ele. Esse povo pertence a Ele. Então, exclusividade é um clamor do amor. É um clamor do amor relacional. Então, nós vemos lá no capítulo 4, tão lindamente expresso. Jardim fechado, manancial recluso. Então, para nós concluirmos por hoje, amanhã a gente vai continuar, então, com a ajuda do Senhor, dentro do livro de Cantares. Eu queria que nós fôssemos a 1 Coríntios e tirarmos ali 2 ou 3 lições, 3 princípios, irmãos, preciosos, importantes, sobre vida sexual do casal, vida conjugal. Vamos dar uma olhada nesse texto. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 12. Relacionado, então, com o nosso quarto aspecto aqui. Jardim fechado, a exclusividade relacional. Manancial recluso, fonte selada. 1 Coríntios 6, 12. Vamos ler com bastante atenção esse texto. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Vamos parar um pouquinho aqui, para tentar então irmos explicando e entendendo. Possivelmente, muito provavelmente, essa expressão, os alimentos são para o estômago para os alimentos, era uma frase que aquela ideologia dominante na época apostólica, na época de Paulo, expressa de uma maneira muito clara pelo culto pagão que aquelas pessoas prestavam. Por exemplo, em Corinto tinha um templo dedicado a Apolo, um deus pagão. Nesse templo tinha mais de 1000 prostitutas cultuais. Então o culto pagão sempre foi um misto de adultério espiritual e orgia. Adoravam um Deus que não é Deus. E junto a essa adoração espiritual inválida, eles então cometiam orgia sexual. E esses templos já tinham suas próprias prostitutas. Aqui no caso, Corinto. Agora o evangelho é pregado em Corinto, e irmãos então e pessoas se convertem ao Senhor. E agora são a igreja em Corinto. Então os irmãos imaginem agora o foco de Paulo, a ênfase de Paulo, o coração pastoral de Paulo escrevendo para esses irmãos. Para que eles tomassem então cuidado com seus próprios corpos. E agora ele vai pelo Espírito Santo falar coisas magníficas a respeito desse manancial recluso, a respeito dessa exclusividade da vida conjugal, sexual. Então ele começa usando uma frase que possivelmente era a frase da ideologia gnóstica. Olha, estômago existe para quê? Não é para alimento? Então vamos colocar alimento dentro do estômago. Não é? E alimento existe para quê? Não é para ser comido? Então vamos comer alimento. Então eles usavam essa frase de uma forma libertina. Por que Deus nos fez seres sexuais? Para praticarmos vida sexual. Então vamos simplesmente praticar vida sexual, porque Deus nos fez seres sexuais. Os irmãos estão compreendendo? Os estômagos são para o alimento para o estômago. Então Paulo diz, mas Deus destruirá tanto esse como aquele. Ele está dizendo assim, essas realidades são, em primeiro lugar, transitórias. Elas não têm um fim nelas mesmas. Realidades transitórias. A bênção, a gozo, a desfrute, mas em primeiro lugar, em primeiro plano, vamos pôr na ordem certa, transitório. Deus destruirá tanto estes quanto aqueles. Vamos prosseguir agora. Versículo 13 ainda. Porém, o corpo não é para a impureza, mas é para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Irmão, de uma maneira muito maravilhosa, Paulo particulariza essa parte do nosso ser constitucional, né? Somos espírito, alma e corpo. Paulo quer falar desse terceiro elemento. Ele vai tocar no espírito aí para frente, mas agora, inicialmente, e no contexto todo, é a parte que ele está mais preocupado, não é o espírito não, é o corpo mesmo. Então ele está focando o corpo nesse contexto tão lindo. E está dizendo, chegando ao ponto de dizer que esse corpo, ele não foi criado, estabelecido para a impureza, mas ele foi criado
para o Senhor. Isso foi um choque. Isso seria um choque para essa ideologia gnóstica. Paulo está dizendo, esse corpo é santo. O Senhor o criou para si mesmo, é dele, pertence a ele. E agora ele fala a verdade do lado inverso, que torna isso mais glorioso ainda. Ele fala assim, e o Senhor para o... Você já pensou nessa frase? Nós temos certa facilidade em dizer o Senhor é para o Espírito, porque o Senhor é Espírito, não é? Então entender que o Senhor que é Espírito é para o nosso Espírito, e o Espírito do Senhor habita em nós, é relativamente mais fácil. Entender que o Senhor é para a nossa alma, e Ele se preocupa com a nossa alma, amém, a alma é tão nobre. Mas o nosso corpo, o que vale esse corpo? Esse corpo é pó, e o pó vai voltar para o pó, não é? Mas a palavra está dizendo, o corpo é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. E aí Paulo vai explicar por que essa dignidade do corpo. Vamos continuar? Verso 14. Deus ressuscitou. Agora ele chegou lá. Ressurreição física, corpórea, real. O Senhor vai arrancar naquele dia da sua vinda, se nosso corpo estiver no pó, não é? Nesse momento, ou se nós estivermos vivos quando Ele voltar, os mortos em Cristo terão seus corpos ressuscitados e os que estiverem vivos serão transformados. O mortal será absorvido pela vida, porque o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Então o apóstolo Paulo, pelo Espírito, coloca o corpo num lugar onde ele nunca esteve. Nunca esteve na filosofia. Nunca esteve nas ideologias. Ele coloca agora o corpo dentro do plano divino da redenção. Que coisa maravilhosa, irmãos. Sabe como a ideologia gnóstica, a filosofia gnóstica entendia o corpo? Você vê isso ainda no hinduísmo hoje, no budismo, na maioria das filosofias esotéricas. O corpo é apenas o cárcere da alma. Porque na ideia gnóstica a matéria era inerentemente má. A matéria criada era inerentemente má. Por isso que os gnósticos não criam que o Verbo se fez carne. Porque como que o Senhor Jesus poderia assumir uma verdadeira matéria humana se a matéria humana é má inerentemente? Mas não é esse o ensino da Bíblia. O ensino da Bíblia é que Deus criou o homem espírito, alma e corpo. E o homem sim se tornou pecador. E o Verbo, quando se fez carne, ele se fez carne à semelhança de carne pecaminosa, mas sem pecado. Então toda a dignidade do homem dentro do propósito de Deus é expressa no Senhor Jesus, espírito, alma e corpo, corpo real. Então o Espírito Santo vem nos dizer através de João, e se alguém nega que o Verbo se fez carne, que Jesus veio em carne, saiba que esse é o espírito do anticristo, que diziam que Jesus teve uma aparência humana, mas não foi um homem real, porque a matéria é má. Então Paulo vai destruir, vai explodir essas ideias de uma vez por todas, quando ele faz esse ensino do corpo aí em 1 Coríntios. Tão sublime, dizendo que o corpo não é cárcere da alma, não. E quando a filosofia que tem base gnóstica entende assim, irmãos, pensa comigo. Sabe quais são os dois únicos consequências possíveis? Primeiro, tratar o corpo de forma a martirizá-lo, ascética. E você vê muitas seitas fazendo isso. Em todos os tempos foi verdade. Martirizando, afligindo, punindo o próprio corpo para que de alguma maneira o espírito se liberte. Não é? O ascetismo. Ou, a segunda outra consequência inevitável, é o oposto da primeira. Libertinagem. Se o corpo não é nada, não vale de nada, é do pó e voltar para o pó, então comamos e bebamos que amanhã morreremos. Libertinagem. Só essas duas consequências são possíveis. Ascetismo, rigor ascético ou libertinagem. Mas quando nós vemos o corpo dentro do propósito de Deus, completamente diferente. Não é? Então vamos seguir aqui para a gente terminar. Deus ressuscitou ao Senhor e também nos ressuscitará a nós, pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos... Vê quantas vezes nesse pequeno contexto Paulo usa a palavra corpo. Você vai ver aí. Os vossos corpos são... Olha outra frase impressionante. Membro de Cristo. Ah, é fácil eu ver que o meu espírito é membro de Cristo, que a minha alma, de alguma maneira, é membro de Cristo. Mas o meu corpo é membro de Cristo. Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membro de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como diz a Escritura, serão os dois uma só carne. E agora nós vamos parar de novo um pouquinho aqui e retirar aí um segundo princípio, uma segunda verdade importante. A ofensa ao espírito, no que concerne a essa questão relacional vinculada ao corpo, ao sexual, ela é
especificada nas Escrituras como sendo especialmente ofensiva ao Espírito Santo. Paulo diz: qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas aquele que peca nesse assunto, peca contra o próprio corpo. É uma expressão muito grave, muito séria. Está dizendo que se nós erramos nesse assunto, de nos desvincularmos sexualmente de nosso cônjuge e assumirmos qualquer outro relacionamento, sim, Deus pode nos perdoar. Sim, Deus pode nos restaurar. Mas, irmão, não jogue princípio contra princípio. O perdão de Deus não anula a colheita. Se um homem de Deus, para citar um exemplo, que de alguma maneira tem sido usado pelo Senhor, ele de alguma maneira então cai nessa área relacional sexual, creio que realmente o Senhor possa perdoá-lo, sim, o Senhor perdoa, o Senhor restaura, mas uma coisa é certa, quando você ouve de novo aquela voz, de alguma maneira você sabe que já não é mais a mesma voz. De alguma maneira há uma mácula. É como uma ferida em um corpo. Você teve uma ferida ali tão séria, tão profunda. Você foi lá, deu ponto, fez o melhor que pôde aquele serviço, mas a cicatriz está ali. Você aperta, não dói mais. Não dói mais, não tem dor. Está curado, está restaurado, mas a marca está ali. Então, quando Paulo ensina aos coríntios essa verdade, ele seleciona e diz: qualquer pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas aquele que peca neste assunto, peca contra o seu próprio corpo. Isso traz uma dignidade tão grande à nossa vida relacional, sexual. Né? Então, ele continua: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo, olha quantas vezes, é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E agora, então, eu vou encerrar colocando a última verdade para os irmãos. A vida sexual, ou o prazer relacionado à vida sexual, não estou dizendo conjugal não, sexual mesmo, ao ato sexual. A experiência conjugal relacionada ao prazer sexual, irmãos, é algo maravilhosamente planejado por Deus, para que seja na nossa experiência como que um antigozo relacional. Em primeiro lugar, desse prazer, dessa plenitude, dessa alegria que Cristo tem na sua igreja. Em segundo lugar, do gozo e do prazer que nós teremos quando nós estivermos nas bodas do Cordeiro e no nosso relacionamento com Ele. Porque foi Deus que instituiu homem e mulher seres sexuais, seres relacionais sexuais. E quando Ele instituiu essa capacidade sexual, Ele está nos falando algo do aspecto relacional dele com a sua igreja, ou dele conosco. É tão claro isso nas Escrituras. Por que Deus nos deu a capacidade de experimentar dentro de um relacionamento fechado, exclusivo, precioso, a alegria de um relacionamento sexual ajustado nos moldes do Senhor? Por que Ele nos deu esse privilégio? Porque esse é como que um anticlímax, um antigozo da realidade que nós viveremos por todos os séculos, diante do nosso Senhor, como a sua noiva. Irmão, você acha que o mundo tem essa compreensão de vida sexual? Hein? Você acha que a pornografia tem alguma coisa a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. Isso é algo reservado para nós, Igreja de Deus. Nós só podemos compreender a beleza do relacionamento sexual, conjugal, se nós temos sido trabalhados pelo Senhor, amadurecendo na vida conjugal. Mais e mais nós vamos vendo a riqueza, a beleza, a alegria e o desfrute. Porque Deus selecionou isso para nós vivermos, porque nós somos dele. Ele nos criou para vivenciarmos isso. Então que o Senhor nos ajude. Uma vez eu li uma figura, eu quero repetir para nós terminarmos, muito linda. Que uma pessoa que sabia dar valor a um móvel, então ele ganhou um móvel, uma cadeira lá estilo Luís XV. E ele então colocou aquela cadeira lá na sala, ele tinha aquela cadeira de uma forma muito especial ali, como uma mobília de decoração da sua sala. Uma linda cadeira, modelo Luís XV. Então, chegava à noite, ele ia aquecer o fogo, ligava a sua lareira e sentava lá na sua cadeira, desfrutando da sua cadeira, que quase ninguém tem. É cara demais. Então ele sentava na sua cadeira lá,
e ligava a sua lareira. E lia um bom livro. Agora, uma outra pessoa ganhou a mesma cadeira. E ele também tinha uma lareira. Aí ele olhou assim para aquela cadeira e falou, nossa, que coisa esquisita, essa poltrona desconfortável, o negócio não combina aqui com nada que eu tenho. Não é? Aí pegou e desmontou essa cadeira e foi jogar na lenha no fogo. É isso que o mundo, o homem natural, faz com a vida sexual. Ele desmonta a cadeira e joga no fogo. Não tem nenhum gozo, não tem nenhum prazer, não tem nenhuma realidade. Por isso nós vemos essas coisas absurdas que nós vemos aí no terreno sexual. Uma completa insatisfação. Porque como poderia haver satisfação? Só pode haver satisfação nos propósitos de Deus para a vida sexual. Então, que o Senhor nos ajude a compreender mais esse princípio. Jardim fechado és tu, manancial recluso, fonte selada. Amanhã, então, se o Senhor permitir, nós vamos prosseguir um pouco mais ainda dentro desse livro, extraindo mais alguns princípios. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado, muito obrigado, porque o Senhor nos incluiu num propósito tão excelente, Senhor. Está além das nossas palavras, a glória do nosso chamamento. O que nós queremos te pedir é que o Senhor não nos deixe sentados à beira do caminho, mas o Senhor nos ensine a andar por ele, firmemente, passo a passo, mas com firmeza, com perseverança, correndo a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. E nesse processo, Senhor, realmente o Senhor esteja nos moldando a tua própria imagem, conquistando-nos, sarando-nos profundamente, purificando-nos, conduzindo-nos à intimidade, ao gozo relacional contigo, com o nosso cônjuge, de modo especial, e também uns com os outros. Muito obrigado porque o Senhor nos separou para isso. É tão elevado para nós, Senhor. Mas obrigado porque podemos contemplar e podemos palmilhar pelo Teu Espírito. Muito obrigado. Nos ajuda, nos estimula, nos encoraja, nos anima, nos renova. Nós queremos correr após Ti, Senhor, e alcançar a altura, o comprimento, a largura dessa terra, boa terra, que mana leite e mel, na qual o Senhor nos colocou. Muito obrigado, porque o Senhor nos tem falado ao coração, nós somos Teus e nós queremos prosseguir firmemente. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Amém.